Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente está com uns trechos aqui de um livro bem instigante, O Diário de um Franco-Libertário. Uhum. É um texto que tem uma pegada bem filosófica, sabe? Quase poética na linguagem. E a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nessas ideias centrais do que ele chama de perspectiva franco-libertária. Isso. E logo de cara tem uma imagem que, nossa, me pegou muito. A do pensamento que flui como um rio. Sim, essa é forte. Ele diz assim: há pensamentos em forma de muralhas e há os que apenas fluem como as correntes de um rio. Essa oposição, né? Rigidez versus fluidez. Eu acho que é por aí que a gente começa. Bom, vamos tentar entender isso melhor. Com certeza, essa metáfora ela já monta o cenário todo, né? Para essa tensão principal. De um lado, o pensamento muralha, que é rígido, bloqueia, se impõe. Uhum. E do outro, o pensamento rio, que é flexível, se adapta, contorna, segue o fluxo. A impressão que dá lendo o texto é que a liberdade de verdade para ele não é tipo uma fortaleza que você defende. Certo. É mais um fluxo mesmo. Algo para ser vivido, respeitado. É uma visão que valoriza muito mais a adaptação, a continuidade, do que o confronto parado estático. E essa fluidez toda parece que está super conectada com uma ideia de autenticidade, né? De ser fiel a si mesmo sem ficar preso em formas prontas. Exato. O autor fala em trocar arestas por sinuosidades e também em transformar possíveis adeptos em, como ele diz, entes autoajustáveis e desprovidos de formas e formas. Isso para mim é um ponto bem interessante. Sem dúvida. Como é que essa recusa de moldes externos funciona na construção da identidade e na vivência da liberdade que ele propõe? Não tem o risco aí de, sei lá, de perder a própria forma, a definição? Olha, essa pergunta é ótima. Porque a perspectiva do texto parece indicar que a forma autêntica não está nessas arestas duras, sabe? Mas justamente na capacidade de ter sinuosidades. Entendi. De se adaptar sem perder o que é essencial. Essa coisa de entes autoajustáveis não me parece que signifique ausência de identidade, Ah, tá. mas sim uma identidade, digamos, dinâmica, que se encontra no próprio movimento, na adaptação. O texto descreve o rio contornando as pedras em seu próprio tempo, né? Sem ingerência, sem pressa. Uhum. Isso mostra que o ajuste não é algo forçado. É um processo natural, orgânico. Então a identidade não seria uma coisa fixa imposta de fora. Seria mais uma coerência interna, que aparece no jeito como a pessoa flui e lida com os obstáculos do caminho. Entendo. Então a liberdade não seria bem a ausência de limites, mas o jeito de navegar por eles. E essa navegação parece ter uma qualidade quase silenciosa, muito interna. Exato. Tem um trecho que reforça isso. O caminhar se traduz por silêncio entre ideias que se movem, deixando que cada uma encontre seu lugar natural. Parece que o processo de pensar, de ser, é menos sobre o debate externo, a discussão, Sim, sim. e mais sobre uma arrumação interna, sabe? Uma decantação natural das ideias. Perfeito. O foco sai da ação externa de tirar as pedras do caminho e vai para a dinâmica interna de contornar essas pedras. E isso tem tudo a ver com aquela descrição da liberdade percebida, naquele instante em que o pensamento passa de comando a um suave respirar. Nossa, essa imagem é muito boa. É uma virada de chave profunda, né? O pensamento deixa de ser uma ferramenta de controle, de impor a vontade sobre si ou sobre o mundo, e vira algo tão natural, tão vital quanto respirar. Uhum. A liberdade nesse contexto não é algo que você conquista na marra, com esforço, com tensão. É algo que você encontra na naturalidade desse fluxo, nessa sintonia interna. É menos sobre lutar contra a correnteza e mais sobre achar a sua própria corrente. E seguindo essa linha do fluxo, da mudança, o texto fala da fidelidade do pensamento de um jeito bem peculiar, né? É verdade. Ele afirma que o pensamento coerente só deve fidelidade à sensatez de sua fonte e ainda assim por breves momentos até que nova luminiscência o alcance. Essa ideia de fidelidade breve soa quase contraditório,
Como pode ter coerência se a fidelidade é tão passarieira? Então, o fascinante aqui é justamente como ele redefine a coerência. Não é sobre se agarrar a uma ideia fixa para sempre, Certo. mas sobre ser fiel à sensatez da fonte, ou seja, aquela lógica ou intuição ou percepção original que deu vida àquele pensamento. Essa fidelidade é genuína, mas não é para ser eterna. Entendi. Dura só até que uma nova luminiscência, um insight novo, uma compreensão maior apareça. A coerência, então, não está na rigidez da ideia em si, mas na continuidade do processo de buscar clareza, buscar sentido. É uma coerência dinâmica, que se mantém justamente porque está aberta à mudança, disposta a seguir a próxima luz que surge no caminho. Nossa, isso muda tudo. E aí coloca a inércia e a inquietude em papéis muito definidos, né? Exatamente. O texto diz, tendo a inércia como maior inimiga e a inquietude como o aliado mais confiável. Essa tensão parece que é o motor mesmo dessa jornada franco-libertária. Uhum. A inquietude não como aquela ansiedade ruim, destrutiva, mas como um impulso vital para não parar, para continuar buscando essa nova luminiscência. Faz todo sentido pensar que, para uma filosofia que se baseia no fluir, a estagnação seria o verdadeiro problema, né? Precisamente. A inquietude aqui é a força que mantém o rio correndo, sabe? Que impede a água de ficar parada e estagnada. É o que garante essa abertura para o novo. Certo. E essa dinâmica interna acaba se refletindo na postura em relação ao mundo exterior. O texto é bem claro quando diz: o pensamento franco-libertário não se vê modelo, professor ou juiz, senão de si mesmo. Tudo o que quer é seguir ao léu. Sim, ele reforça isso. É uma recusa explícita a impor essa visão para os outros. A jornada é para dentro. A avaliação é só de si mesmo, para si mesmo. Não está buscando seguidor, discípulo, só quer a liberdade de seguir o próprio curso, sem precisar de validação, sem precisar converter ninguém. É uma autonomia bem radical, focada na coerência interna mesmo. Essa coisa de seguir ao léu, sem impor nada, sem ser modelo para ninguém, me lembrou da outra metáfora com água que ele usa, a das ondas. Ah, sim. O texto fala em avançar em ondas que atraiam outras, talvez cansadas, em busca de uma praia que possam dar mansamente sem se chocar contra ímpavidos rochedos despidos de ternura. Essa imagem da atração suave, né? Em oposição ao choque contra a rocha dura, inflexível. Sugere um jeito bem específico de interagir, de influenciar. Como que essa atração funcionaria na prática, nessa visão? Boa pergunta. A metáfora sugere que a influência não acontece pela força, sabe? Pelo confronto direto com a rigidez, os impávidos rochedos, mas por uma espécie de ressonância. As ondas que atraem outras podem ser ideias ou presenças que, pela própria natureza fluida, acolhedora, a praia onde se pode dar mansamente, acabam convidando outras que talvez estejam cansadas de bater de frente com a rigidez. Entendi, faz sentido. A conexão acontece por afinidade, não porque alguém convenceu ou debateu. O texto até reforça. O identificar entre almas se faz por si mesmo, espontâneo e a seu tempo. Não tem um esforço ativo para trazer gente, sabe? É mais uma abertura para que a conexão aconteça naturalmente na hora certa, quando rola uma sintonia. Mas essa abordagem mais suave, essa recusa ao confronto direto, isso não pode ser visto como passividade, tipo, diante de dominação, de injustiça. Pois é, o texto parece que já antecipa essa questão. Ele descreve a luta contra a dominação como silente, quase imperceptível, mas avassaladora. Tem um paradoxo aí, né? Sim, como que algo silencioso e quase invisível pode ser avassalador? Olha, se a gente conectar isso com todo o resto, com a metáfora da água, a resposta começa a aparecer. A resistência que ele descreve não é o do confronto direto, da explosão barulhenta. Certo. É mais a da persistência. Como a água que desgasta a pedra mais dura com o tempo, sabe? A força não está no impacto isolado, mas na constância, na fidelidade íntima ao princípio maior de não trair o que se é. Ah, entendi a ligação. A resistência é silente porque não busca o palco, o espetáculo. É quase imperceptível no curto prazo.
mas é avassaladora porque, ao manter sua essência fluida, persistente como as ondas que moldam a costa sem parar, ela acaba promovendo uma transformação profunda, inevitável. Aquela certeza que o texto menciona, que define o resultado, não é a certeza de ganhar rápido. É a certeza da própria natureza, da fidelidade à essência que, no fim das contas, prevalece sobre a rigidez que tenta segurá-la. Entendi. É uma força que está na consistência interna, na lealdade a essa natureza fluida, muito mais do que na agressão externa. O tal silêncio ativo que o texto fala não é falta de ação, então. Não mesmo. É uma ação que opera de dentro para fora, mantendo aquele movimento constante que ele considera sagrado. Isso leva a gente a pensar em como essa filosofia encara a própria existência, as relações, né? Sim, e a ideia de existência reflete bem essa dinâmica. O texto propõe: o existir se converte em espaço de ressonância, não de controle, onde todas as peças se ajustam em respeito mútuo às arestas. Essa visão das interações é fascinante. É mesmo. Não é sobre eliminar as diferenças, as arestas de cada um, para criar uma coisa uniforme, forçada. Pelo contrário, é sobre achar um ajuste mútuo que respeita essas individualidades. A convivência não se baseia no controle, na imposição, mas na ressonância, na capacidade de vibrar junto, de achar um encaixe harmônico apesar das diferenças, ou talvez por causa delas. Né? E essa perspectiva de respeitar as arestas, de ajuste mútuo, isso impacta direto no jeito de ver o erro e a dúvida. O texto acolhe os dois de um jeito super positivo, surpreendente até. O erro convertido em descoberta é benfazeja. A dúvida, transmutada em luz, é bem-vinda. Isso é muito contramão do que a gente costuma ver, né? O erro como falha, a dúvida como fraqueza. Para quem está aprendendo, para quem busca conhecimento, essa ressignificação é libertadora. Com certeza. O erro deixa de ser um beco sem saída e vira ponto de partida para descobrir algo novo. A dúvida não é mais obstáculo, vira catalisador para a clareza, transmutada em luz. Exato. E isso está perfeitamente alinhado com a metáfora do pensamento como ar, vital, livre. O texto diz: o franco libertário entende o pensamento como algo tão livre e vital quanto o ar. Como tal, não o aprisiona em moldes. Deixa-o solto como quando se respira a brisa que nos chega. Que bonito isso. É. Tentar aprender o pensamento em moldes fixos, em certezas absolutas, seria tão inútil e contrário à vida quanto tentar prender o ar numa caixa. A vitalidade do pensamento está justamente na liberdade dele, no fluxo constante, na capacidade de ser inspirado e de inspirar, como o ar que a gente respira. Essa liberdade toda parece que leva a uma escolha consciente. Em lugar de certezas, escolha presença. Essa troca me deixou pensando. A gente vive numa busca doida por certezas, por respostas finais, né? O que significa para essa filosofia escolher presença em vez de certeza? E como isso se liga à liberdade? Olha, é uma distinção que parece sutil, mas é fundamental. A certeza, nesse contexto do texto, parece que representa a rigidez, o pensamento muralha, aquela posição dogmática que trava o fluxo. Certo. Já a presença sugere um estado de estar consciente, engajado no aqui e agora, aberto ao que está surgindo, sem precisar se agarrar a conclusões que não mudam. É estar totalmente no fluxo do rio, atento às nuances dele, em vez de tentar construir uma barragem de certezas. Faz sentido. E o texto ainda completa que a liberdade não é vista como oposição nem isolamento, mas como união lúcida com o que se é. Quer dizer, a liberdade não está em lutar contra tudo ou oposição, ou em se fechar no próprio mundo, isolamento, mas em estar em contato consciente, claro, lúcido e autêntico com a própria natureza fluida no momento presente. A liberdade é essa sintonia interna, vivida com consciência. Nossa, muito interessante isso. A liberdade como uma qualidade de ser, uma relação consigo mesma antes de ser uma condição externa. Mas se essa filosofia não busca se impor, não quer ser modelo, como é que as ideias dela se espalham? Como essa presença, essa forma de pensar encontra outras pessoas?
A metáfora final do texto dá uma imagem bem forte para isso. A mensagem franco-libertária não é posta na ponta de um mastro. Ou seja, não é gritada aos quatro ventos, exibida, imposta de forma chamativa. Certo. Ao contrário, ela é levada pelo vento como sementes lançadas da janela de um trem. Essa imagem traz uma ideia de disseminação orgânica, natural quase, acidental. Como sementes mesmo. Exato. O vento leva sementes sem um destino certo. Muitas se perdem, né? Caem sobre pedras, fenecem, secam em solo ruim. Não tem garantia nenhuma de que vai ser recebida, de que vai dar certo. Verdade. No entanto, algumas dessas sementes acham erras férteis e profundas e, por conta própria, se transformam pouco depois em árvores frondosas. A influência acontece por afinidade, por ressonância, quando a ideia encontra um terreno bom para germinar. Não tem controle sobre o processo, só o ato de soltar as sementes ao vento. Isso reflete totalmente aquela recusa em ser professor ou juiz. A ideia se oferece, mas não se impõe. Então, juntando tudo isso, o que a gente tira dessa análise do Diário de um Franco-Libertário? Me parece uma visão de mundo, de pensamento, que valoriza demais a fluidez em vez da rigidez, né? A autenticidade dinâmica em vez de moldes fixos, e uma forma de resistência silenciosa, mas persistente, muito ligada à fidelidade à própria essência. É uma visão que foca na ressonância nas relações, não no controle, e que vê a disseminação de ideias como algo orgânico, como essas sementes ao vento, e ainda acolhe o erro e a dúvida como parte vital do caminho. É isso. É uma filosofia que parece encontrar sua força na adaptabilidade, na consistência interna e numa interação com o mundo que não é baseada na força, na coerção. Celebra muito a jornada individual, a inquietude como motor para a descoberta e define a liberdade não como algo externo a ser conquistado, mas como essa comunhão lúcida consigo mesmo. Aquele estado de suave respirar em harmonia com o próprio fluxo vital. Isso, claro, faz a gente pensar em como trazer isso para a prática, né? Sim, como a gente pode levar essas ideias para além do texto? Pensando especialmente em quem está sempre buscando aprender, quem precisa lidar com muita informação, sistemas diferentes, fica uma reflexão importante, né? Como que adotar conscientemente essa perspectiva de pensamento mais fluido que contorna obstáculos, que valoriza a presença atenta em vez da busca sem fim por certezas fixas e que vê o erro não como fracasso, mas como chance de descobrir algo como isso poderia transformar o jeito de alguém lidar com o próprio aprendizado. E mais especificamente, como essa abordagem poderia ser útil ao se deparar com sistemas muito rígidos, sabe, estruturas hierárquicas inflexíveis, ou mesmo visões de mundo que parecem totalmente opostas. Como essa resistência silenciosa, baseada na fidelidade íntima ao princípio maior de não trair o que se é, poderia se manifestar de um jeito construtivo nesses cenários desafiadores do dia a dia, sem cair na passividade, mas também sem entrar num confronto que não leva a lugar nenhum. É algo para a gente pensar, né? Uma provocação excelente para a gente fechar nossa conversa. Essa exploração das ideias do Luiz Roberto Bollstein no Diário de um Franco-Libertário com certeza deu muito pano para manga, muitas camadas para a gente refletir. Agradeço demais a companhia nessa viagem por essas águas tão particulares. Até a nossa próxima análise.